Preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não. Alô. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa para uma noite tão especial, uma noite tão importante para os trabalhos ao qual nós fazemos aqui. Hoje com um caráter lúdico para receber as crianças que aqui estão também, que vão participar não só da apresentação do nosso Natal essa noite, mas que vão também prestigiar a presença do nosso palestrante hoje, com um formato um pouco diferente,
mas sempre visando levar a palavra do Cristo, a importância do Natal, o quão importante foi Jesus para as nossas vidas. Então eu convido hoje vocês todos a elevarem os pensamentos conosco, para que essa noite se torne ainda mais especial. Vamos nos acomodando, elevando os nossos corações, as nossas almas, as nossas mentes a Jesus nesse momento, fazendo como um único pensamento, um único foco de união, de amor, para a qual aqui nós estamos, direcionando a nossa paz, a nossa luz e todo o nosso amor para esse momento tão importante para a nossa nação, ao qual nós nomeamos figuramente o nascimento de Jesus como Natal, mas a energia que isso nos provoca, que isso comove a sociedade, que torna todas as pessoas mais fraternas, mais carinhosas, e que nós consigamos dentro desse momento levar a luz dessa energia, a positividade dessa data para os outros dias das nossas vidas. Eu convido vocês hoje a participar dessa palestra com o nosso amigo Papai Noel Leal, ao qual adentrará o recinto. Uma boa palestra a todos, que Jesus ilumine cada um de vocês. Snow is falling all around me. Children playing, having fun. Boa noite a todos. É com grande alegria que o Papai Noel está aqui esta noite, tá? Foi uma decisão, né, não complicada, mas a gente pensou bastante. E eu acho que tudo que a gente tem passado com essa roupa, né, fez com que decidíssemos estar aqui hoje vestido assim, né? Gostaria de agradecer primeiramente a Deus, a Jesus, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Desculpe a emoção durante a palestra, né? Porque várias situações que vão nos fazer emocionar essa noite, principalmente quando falamos de Jesus, né? Que é o nosso grande modelo e guia. Então, vocês desculpem muitas vezes se durante a palestra eu me emocionar, mas é por uma boa causa. Quando a gente fala de Jesus, quando Jesus toca o nosso coração, ele nos emociona, né? Desculpa, acho que eu estava um pouco longe no microfone por causa da barba, fico com medo de encostar o microfone na barba, né? Mas até a gente brincou, sábado a barba está funcionando como uma máscara, né? É isso que a gente estava pensando. Então, queria agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade de estar aqui hoje, essa noite com vocês. A presença de cada um de vocês aqui é muito importante. Gostaria de agradecer a minha família também. Não pôde estar aqui presente essa noite, até por conta da pandemia, né? Mas gostaria de agradecer muito eles também por me apoiarem nessa jornada de levar a palavra do Cristo, né, adiante. Gostaria de agradecer também ao Diego, ao Neto, a todo o pessoal da casa, né? Se um dia vocês se tornarem palestrantes, vocês vão ver que eles não convidam vocês para fazer palestra. Eles falam e, a palestra é tal dia, acabou, você se vira para montar e para vir, né? Então, a gente brinca, fala assim, meu empresário está ali, ele fala o dia, fala assim, é tal dia, beleza, estamos lá. Então, se um dia vocês quiserem ser palestrantes, já fiquem preparados, porque ele vai ligar para vocês ou mandar uma mensagem, a sua palestra é tal dia, tá? Gostaria também de agradecer uma pessoa especial, por eu estar usando essa roupa hoje, que é o seu João, por ter passado essa roupa para eu poder usar. Eu sei da história que o senhor usou essa roupa, não pelo senhor, sobre por outras pessoas, né? E é muito emocionante estar usando essa roupa para mim, porque o abraço que eu recebi das crianças e das pessoas idosas, crianças e idosas, por isso que eu falo, não deixa a magia do Natal se perder nos adultos. Não deixa a magia do Natal, que é o nascimento de Jesus, se perderem em nós. Eu digo eu também, porque eu também sou adulto. Muitas vezes a gente deixa um pouco de lado.
E o abraço que a gente recebe dessas crianças, e pasmem, dos idosos também, é a mesma coisa que Jesus nos abraçar. Não sou eu que estou abraçando aquela criança ali naquela hora, e falo assim, nossa, eu sou um Papai Noel Salvador, eu vou dar um abraço nela e estou dando um presente dela. Não. O carinho que eles te abraçam é a mesma coisa que durante uma aflição em nossas vidas, Jesus vem e nos abraça. O carinho que eles vêm, o carinho que a Dona Maria me deu um abraço, aquela senhorinha deve ter quase uns 90 anos, não sei, me desculpem, mas o abraço que ela me deu foi emocionante. A doutora Irvênia Prada, uma veterinária anatomista, no qual eu a idolatro muito, tanto no meio espírita, quanto no meio acadêmico. O marido dela, falecido, o Dr. Flávio, no centro da cidade deles, lá em Cajubi, ele também se vestia de Papai Noel. Ela me contou uma história que uma vez chegou um senhor de idade para o marido dela. Ele entregava os presentes para as crianças, e ele chegou para o marido dela e falou assim, Papai Noel, o senhor pode me devolver a visão que eu perdi? Ele queria enxergar de novo. Eu acho que ele viu naquela figura do Papai Noel alguma coisa ligada a Jesus e pediu para voltar a enxergar, como o cego Bartimeu na Bíblia. Então, a doutora Irvênia e o marido dela não sabiam como agir. Para vocês verem o poder dessa época do Natal. Então, essa roupa, eu não vou dizer que ela é mágica, né? Porque a gente não vamos acreditar muito em magia, mas ela tem um poder, um sentimento tão grande, que o abraço que a gente recebe das pessoas, quando a gente está usando ela, é maravilhoso. Então, esse é o segundo ano que eu estou usando. Então, normalmente, quem usa tem que usar durante 10 anos, né? Então, o Diego passou para mim, então eu tenho mais 8 anos, se Deus quiser, para poder estar usando ela. Então, eu agradeço ao seu João por ter passado essa roupa também para nós. É muito importante, é muito legal isso que a gente decidiu. Foi de susto, não põe a roupa e estamos aí, né? E vamos começar a falar um pouquinho do conteúdo que eu trouxe aqui para nós nessa noite. Desculpe, novamente, peço desculpas de novo se eu me emocionar, mas vamos tocando. Já disse para vocês o porquê que eu estou vestido dessa roupa. A emoção que aquelas crianças me passam, que aqueles idosos me passam, é a mesma coisa de Jesus estar me abraçando, num momento de aflição da minha vida. E quem é o aniversariante da noite? Digo na noite de Natal, no dia 25. Né? Eu estou aqui vestindo de Papai Noel para dizer para vocês que na noite de Natal devemos nos lembrar de Jesus. Ele é o aniversariante da noite. Né? Ele que é o aniversário, ele precisa ser homenageado. Mas Jesus não quer homenagens de louvores, de rezas, de velas. Quem faz, todo respeito, pode fazer. A minha avó fazia, minha mãe ainda faz. Mas qual é a realidade de Jesus para conosco? É praticarmos os ensinamentos dele. Isso que o deixa feliz. Isso que o deixa feliz. Mas por que Jesus? Por que a gente fala tanto de Jesus? Porque ele que foi o escolhido, né? A gente vai lá no Livro dos Espíritos, questão 625, e Kardec pergunta aos espíritos. Tem muita gente que não frequenta a doutrina espírita. O Livro dos Espíritos é um livro que Kardec escreveu, fazendo perguntas aos espíritos evoluídos, os espíritos de luzes, para lhe dar respostas, orientando como a humanidade devia caminhar, né? Como ela devia evoluir. Então, o Livro dos Espíritos nada mais que é isso. E na questão 625, ele pergunta aos espíritos: qual o modelo que Deus ofereceu a nós, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu a nós, tá? Como modelo e guia? E os espíritos respondem: Jesus Cristo. Vede Jesus, né? Ele responde dessa maneira. E quando a gente pega Jesus, a gente pode dividir em duas vertentes.
Ele é uma pessoa só, um espírito só, mas vamos pegar a história de Jesus. A gente tem a história material de Jesus, dele aqui encarnado. E também temos a história de Jesus, né, dele no plano espiritual, a vida espiritual de Jesus e a vida material de Jesus. O que ele fez aqui na terra, o quanto encarnado? Quando Deus decidiu que Jesus iria encarnar aqui na terra, e quando ele surgiu aqui na terra através do ventre de Maria, né, o que ele fez aqui? Fez vários milagres. Nós, quando estudamos a doutrina espírita, a gente vai a fundo no estudo dos milagres. Mas vamos falar num linguajar mais popular, ele fez vários milagres, e acho que cada um aqui tem o seu preferido. Da mulher hemorroída que sangrava, e ele sentiu o toque dela e a curou. Do próprio cego Bartimeu, que Jesus devolve a visão a ele, e infelizmente, futuramente, quem estuda a Bíblia sabe que ele volta a ficar cego. Mas por que ele ficou cego? Jesus diz para ele, depois de o curar: vá e não peques mais. E ele infelizmente desvirtuou o caminho e voltou a pecar. E infelizmente voltou a ficar cego de novo. A culpa foi de quem? Dele. Não foi de Jesus. Jesus o curou. Mas ele disse, Jesus disse ao cego Bartimeu: vá e não peques mais. Cada um tem seu milagre preferido. Cada um tem o seu ensinamento preferido. Das bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, aos pobres de espírito, bem-aventurados aos misericordiosos. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, Ele consola sempre. Para vocês verem a grandeza dos ensinamentos de Jesus, Gandhi disse uma vez, né? Se tudo se perdesse na terra, se todos os livros se perdessem, e sobrasse somente o Sermão do Monte, a humanidade teria um guia para seguir. Ela teria um guia para seguir. Gandhi disse isso. Então a grandeza da vida material de Jesus, o quanto ele encarnado aqui, porque ele tinha uma moral muito grande. Para a gente entender o que é moral, acho que muita gente aqui estudou no Gebara, né? Muita gente aqui teve aula com a professora Sônia Borsato, não teve? Quando ela entrava dentro da sala de aula, a gente tinha que ficar em pé. Era mais ou menos assim quando Jesus chegava. A gente sentia, as pessoas sentiam a moralidade dele, a evolução moral dele. A professora Sônia tinha um conhecimento tremendo, todo mundo tinha um respeito por ela. Então ela entrava na sala de aula, todo mundo levantava em respeito a ela. Assim era Jesus. Não vou citar nomes, mas tinha professores que entravam na sala de aula, a gente tacava papelzinho. Né? Desculpa, mas acontecia isso. Então a gente não tinha aquele respeito. Era a mesma coisa que na época eu entrasse para poder pregar, todo mundo ia tacar papel em mim. Jesus, não, ele entrava num lugar, parava num lugar para pregar, a vibração dele transmitia essa moral dele. Né? Então essa vida de material de Jesus, o quanto encarnado, ela é muito importante. Mas, e a vida espiritual de Jesus? Eu estou falando de tudo que ele fez aqui na terra, e ele foi crucificado, ele morreu, desencarnou, foi para o plano espiritual, e aí? Ele foi um Zé Ninguém escolhido por Deus, ó, você vai ser o mais evoluído, você vai lá, vai ensinar os seres humanos, depois você volta e fica aqui sentado num trono. Não foi assim que aconteceu. Jesus é o modelo e guia. Eu sempre brinco, né? Quando a gente vai fazer uma trilha num mato, ou fazer um passeio num mato, a gente precisa de um guia, não precisa? Para ensinar a hora da partida e a hora da chegada, porque senão, se não tivéssemos o guia, a gente vai se perder. E o guia normalmente sabe o caminho. Jesus sabe esse caminho, porque ele percorreu. Porque ele percorreu esse caminho. E quem é Jesus lá no plano espiritual? O nosso planeta aqui, para vocês, planeta não, o nosso universo, vamos ser um pouquinho mais grande, vamos raciocinar um pouquinho mais grande. O nosso planeta, nosso universo, perdão, ele tem mais ou menos 14,5 bilhões de anos de existência. Nosso universo. O nosso planeta tem 4,5
bilhões de anos, o nosso planeta. Jesus, pasmem, Jesus, ele é o governador no nosso orbe desde a formação do nosso planeta. Então ele está conosco aqui desde quando formou o nosso planeta. Tinha a forma humana naquela época? Não tinha. Mas ele ajudou na formação de tudo isso que a gente vê. E de tudo que tinha e que foi preparado para poder começarmos a encarnar aqui nesse planeta. Então Jesus, ele participou da formação. É igual um pai e uma mãe participar da educação de um filho. Então Jesus, ele participou da formação do nosso planeta. Ele participou da formação de todos nós aqui. Como a gente, durante os estudos ontem. Deus manda para ele um fluido, uma energia, e ele junto com espíritos iluminados moldam toda a energia que o nosso planeta precisa. Por quê? Porque ele é o governador daqui. Ele que comanda o nosso orbe. Ele que comanda a nossa terra. Então, para vocês verem a grandiosidade de Jesus, espiritualmente falando, como que a gente não vai confiar nele? Se ele está aqui há 4,5 bilhões de anos comandando o nosso planeta. Eu não consigo imaginar o que é esse período de tempo. 4,5 bilhões de anos. Eu consigo entender o que é 10, 60, 70, 90, o que é o que a gente vive mais ou menos. Isso eu consigo entender. Mas 4,5 bilhões de anos, a gente tem que confiar nele. Ele está no comando disso aqui tudo. Mas muitas vezes, as dificuldades batem em nossa porta. E não são poucas, né? E não são poucas. E aí a gente fica com aquela dúvida, né? Será que ele está mesmo no comando? Será que ele está comandando tudo isso? Porque a gente vê tantas atrocidades, tantas dificuldades na nossa vida, na do próximo, acontecendo toda essa pandemia hoje aqui, no nosso planeta. Então eu falo assim, mas será que Jesus está no comando mesmo? Chico, ele disse uma coisa, né, que é muito interessante e maravilhoso. Nós evoluímos, como é que é, Diego? Desidratando. Através de duas maneiras. Pelo suor do trabalho ou pelas lágrimas do sofrimento. Eu vou falar 3 para vocês. Pelo suor do trabalho, pelas lágrimas do sofrimento e ser Papai Noel, porque soa muito aqui também. Então a gente evolui também quando a gente é Papai Noel. A gente sai, né, Sr. João? Todo suado, já tem o nervosismo da palestra e ainda mais essa roupa, né? Também nos ajuda a evoluir, né? Então Chico disse: evoluímos através do suor do trabalho e das lágrimas do sofrimento. Então, nada mais do que está a resposta. E nós precisamos sofrer para evoluir. Ou trabalhar. Ou vamos trabalhar, ou vamos sofrer. Muitas vezes somos preguiçosos para trabalhar. Eu digo para trabalhar em sentido da perfeição moral, da nossa evolução moral, em prol do próximo. O trabalho material, isso é necessário, a gente precisa. Não vou entrar nessa questão. Né? Uns querem trabalhar mais, outros querem trabalhar menos, uns querem juntar mais riqueza, não vou entrar nesse mérito. Mas vamos falar da parte espiritual do negócio. Você pode trabalhar ou vamos sofrer para evoluir. Só para dar um exemplo para vocês, vou contar uma história. É Alexandre, o palestrante que veio aqui semana passada, né? Alexandre, né? Pode ser que eu aumente ou diminua a história um pouco, mas a essência é o que importa. O ensinamento dela é o que importa. Eu não consegui lembrar e também não tenho uma amizade tão íntima com o Alexandre para ligar e pedir para ele me contar a história direitinho. Mas o fio da meada eu vou passar para vocês entenderem o que é evoluir trabalhando. Depois a gente vai entrar o que é evoluir sofrendo. Uma vez ele foi convidado para fazer uma palestra num centro. Domingo à tarde. O que a gente quer fazer domingo à tarde? Descansar, deitar, dormir, assistir futebol na Globo, assistir um filme, né?
E ele foi convidado para fazer uma palestra num centro de tarde. E ele ficou meio assim, não sei se eu vou, não sei se eu não vou, vou esperar uns dias para dar a resposta. E o homem ligou para ele e disse, o senhor não podia aqui vir, seu Alexandre, aqui no meu centro, tal, fazer uma palestra domingo à tarde? É o único dia que as pessoas que frequentam o centro podem vir. É o único dia. Eu já tentei fazer palestra em outros dias e não consegui. Tá bom, eu vou. E ele foi nesse centro fazer a palestra num domingo à tarde, numa cidadezinha no qual eu não lembro o nome. Ele chegou nesse centro, o centro era na casa dele. Ele já estava disponibilizando a casa dele para ser esse centro espírita, essa casa espírita. Podia ser uma igreja evangélica, podia ser um encontro de terço, uma renda de terço, podia ser o que for. O importante era estar falando de Jesus, era estar falando de Deus. E ele entrou naquela casa. E a varanda da casa era o auditório do centro. E ele olhou e falou assim, nossa, que desprendimento dessa pessoa. Ele atende as pessoas na casa dele, o centro é na casa dele, que muitas vezes ele não tem condição de ter um local para poder ter esse centro. E ele foi adentrando e o querido amigo que o convidou para fazer a palestra assim, venha conhecer os meus filhos. E ele convidou o Alexandre para entrar na casa. No primeiro cômodo que ele entra, tá? É aí que eu falo para vocês que deve ter alguma divergência, mas não importa. O primeiro sentado no sofá era uma criança, vamos dizer assim, com um síndrome de Down, com certas dificuldades mentais, provocada por uma alteração no DNA dela. E ele cumprimenta a criança. Vamos para o outro cômodo. No outro cômodo tinha uma criança deitada com paralisia cerebral, deitada numa cama. Eu não lembro quantos filhos eram, 4 filhos. Então, cada filho e cada cômodo que ele levava o Alexandre para visitar, era uma criança com alguma deficiência. Ele relata ainda que tinha uma que tinha sabe aquela redinha que antigamente a gente cobria para os mosquitos não ficar atormentando a gente por causa das escaras dele viver deitado? Ele vegetava. E no fim ele falou assim, nossa, fulano, né? O Alexandre, no qual eu não lembro aqui o nome do senhor que presidia o centro. Nossa, quantas crianças? Ele falou assim, são todos meus filhos e adotivos. Os 4 filhos adotivos, todos com problemas físicos ou mentais, que provavelmente iam estar de escanteio, muitas vezes num orfanato, e ele trouxe para dentro da casa dele para cuidar. Isso é trabalho. Uma pessoa dessa precisa sofrer, e se ele sofrer, ele tem um amparo tão grande, ele tem uma fé tão grande, que ela vai fazer o quê? Transportar montanha. Isso é trabalho, isso é evoluir trabalhando. E evoluir sofrendo, o que é evoluir sofrendo? Jesus disse, bem-aventurados os aflitos. Por que ele disse isso? Bem-aventurados é felicidade, felicidade plena. Isso significa bem-aventurado, bem-aventurança. Então, felizes são os aflitos? Meio estranho, né? Mas é verdade. Se eu não vou evoluir trabalhando, eu vou evoluir sofrendo. Por quê? Pessoa que é orgulhosa. Qual que é a aflição da pessoa orgulhosa? Normalmente a pessoa orgulhosa ela não quer depender de ninguém, só ela tem razão. Provavelmente, alguma parte da vida dela ela vai precisar depender de alguém. E aí ela vai trabalhar esse orgulho dela. Bem-aventurados os aflitos. Jesus vai pôr alguma passagem na vida dela que ela vai aprender a dissolver esse orgulho. A vaidade. É aquela pessoa que se preocupa com a vaidade demais. Tem muito hoje. Não vamos entrar, mas tem. Então o que acontece? Uma hora, ele vai passar por alguma dificuldade para ele dissolver essa vaidade que ele tem no coração. O egoísmo, a pessoa que quer tudo para ela, uma hora também,
ela vai se deparar com situações que ela não vai ter mais aquelas coisas que ela tinha. Ela vai passar por dificuldades e necessidades. A pessoa que é mesquinha, a avareza, né? Ela vai passar por dificuldades para aprender a lidar com essas situações. Então, por isso que Jesus falava, bem-aventurados os aflitos. Se você não evoluir trabalhando, você vai evoluir sofrendo. Desidratamos para evoluir. Trabalhando, chorando, né? As lágrimas do nosso sofrimento, ou sendo Papai Noel. Estou escolhendo ser Papai Noel, né? Eu estou escolhendo ser Papai Noel. Aí nós decidimos, né? Porque como Guimarães Rosa, que é o autor daquele livro Grande Sertão Veredas, né? Guimarães Rosa diz, a realidade não está nem na partida, lembrando da Sônia Borsato, hein? Ela passava aqueles poemas na lousa lá para a gente copiar e estudar. A realidade não está na partida e nem na chegada. Né? Diz aqui, ó, vou ler que fica mais bonito do que eu chutar o coitado do Guimarães Rosa. A realidade não está nem na partida e nem na chegada, e sim na trajetória. A nossa vida é uma trajetória, né? E dentro dessa trajetória, escolhemos se vamos trabalhar para evoluir ou se vamos sofrer para evoluir. É como uma viagem de barquinho. Estamos lá no plano espiritual, como comentamos ontem, né, Neto? Fazemos uma programação reencarnatória, ganhamos um barco, voltamos a essa vida para poder chegar lá num ponto de chegada. Então, esse planejamento é traçado por Deus para nós, pela espiritualidade para nós. E esse barquinho é o nosso corpo físico. E esse barquinho é o nosso corpo físico. E quem que a gente vai escolher para estar dentro desse barco? Quem a gente vai escolher para estar dentro desse barquinho conosco nessa trajetória? Kardec deu uma dica. Os padres dão uma dica, os pastores da igreja evangélica dão essa dica. Jesus Cristo. Jesus é nosso modelo e guia. Ele tem que estar dentro desse nosso barquinho, e muitas vezes deixamos ele de lado, como muitas vezes no Natal esquecemos dele também. E seria interessante lembrarmos dele todos os dias das nossas vidas. Esse barquinho nós deixamos Jesus de lado. E quando a gente deixa Jesus de lado? Quando a gente não deixa ele entrar no nosso barco. Porque toda hora ele quer entrar. Toda hora. Olha como uma coisa completa a outra. Bem-aventurados os aflitos, eu estou sofrendo. Próximo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. O Cristo Consolador. Eu sofro e o Cristo me consola. Estou sofrendo e o Cristo está me consolando. Jesus não está no meu barco, as minhas escolhas não estão permitindo que Ele esteja no meu barco, mas toda hora Ele está querendo me consolar, toda hora Ele está querendo entrar. E chegamos à conclusão que nós temos quantas pessoas encarnadas no nosso planeta? Umas 8 bilhões de pessoas? 7,5? São 7,5 bilhões de pessoas encarnadas fazendo essa travessia. Muitas delas estão sem Jesus, em seu barquinho. Muitas delas estão sem Jesus. Muitas vezes muitas vezes ele não está no meu barco também. Não vão achando que eu estou aqui vestido de Papai Noel, que eu sou... Não, muitas vezes ele também não está no meu barquinho. E muitas vezes eu preciso traçar rotas. Muitas vezes ele vem e dá um puxão de orelha, ele coloca uma tempestade na minha travessia para eu poder acordar. Isso acontece com todos nós. Isso aconteceu com Chico. Isso aconteceu com Maria. Maria de Nazaré. Maria, ela conta 2 historinhas rápidas. Maria, percebendo a inteligência moral e intelectual do filho dela, ela queria colocar Jesus para estudar nas melhores escolas. Quando a gente estuda a história de Jesus, a gente percebe isso, a gente reconhece e vê isso. E ele chega para a mãe e fala: mãe,
esse não é o meu caminho. Então ele redirecionou ela. Já pensou? Você ser redirecionado por Jesus ao vivo? Que maravilha! Isso aconteceu com Chico, mas não com Jesus. Emmanuel orientou Chico. Chico, no começo da sua vida mediúnica, no começo não, um pouquinho mais à frente, ele fazia os trabalhos no centro no qual ele trabalhava, lá em Pedro Leopoldo. Não lembro agora se já era em Pedro Leopoldo ou em Uberaba. Eu acho que em Uberaba já, que é onde ele conseguiu conhecer mais pessoas do meio espírita. E Chico acabava os trabalhos do centro, no atendimento, as psicografias, né? E eles se juntavam com alguns amigos, no qual tinha Peixotinho, e eles iam fazer sessões de materialização. Eles materializavam espíritos. Chico ia fazer isso. Então ficava aquela maravilha dentro do centro, né? Um materializado ali, um outro desencarnado materializado ali, um outro materializado ali, aquela beleza. Até que um dia, no meio dessa sessão, Emmanuel chega. Né? Emmanuel chega e diz assim: Chico, o que é isso que está acontecendo? Mas como assim, Emmanuel? O que é isso que está acontecendo? Isso que vocês estão fazendo, esses trabalhos de materializações, é igual jardim de inverno. Todo mundo sabe o que é o jardim de inverno, né? Aquele jardinzinho que a gente tem dentro da casa. É bonito? É bonito. Mas para que serve? Não serve para nada. É bonito, mas não serve para nada. Ele falou isso para Chico. A materialização que vocês estão fazendo aqui é bonito? É bonito. Está ajudando alguém? Não está ajudando ninguém. Chico escreve: esse tempo que você está fazendo isso, vá psicografar livros, vai escrever. O livro educa. Palavras de Emmanuel para Chico. Então o barquinho de Chico, ele estava, né? Saindo um pouquinho da rota, Emmanuel já veio e colocou ele na rota novamente. Né? A própria pandemia, quanto elas não estão nos ensinando a colocar o nosso barquinho na rota novamente. Né? E quando decidimos colocar o nosso barquinho na rota, e quando decidimos permitir a chegada de Jesus em nosso barco, se hoje Jesus vier entrar no meu barquinho aqui junto comigo, meu barquinho vai estar um pouco sujo. Eu vou querer receber Jesus com um barquinho sujo? Essa sujeira que eu digo são os nossos sentimentos ruins. Reconheci as minhas dificuldades, estou passando por aflições, só que eu quero que Jesus me console. E aquele meu barquinho está um pouco sujo, meu coração está um pouco enegrecido. Jesus, vamos comigo, mas eu preciso limpar aquele barquinho. Aí o que a gente vai fazer? A gente chega nas leis morais dos livros dos Espíritos. Na palestra passada minha, a gente comentou alguma coisa sobre leis morais. Uma parte delas é a nossa relação de nós para conosco mesmo. O barco de quem é? É meu. Eu preciso limpar esse barco para Jesus ter prazer de estar ali comigo para trabalhar no bem. Eu não posso deixar esse barco sujo. E quando a gente pega as leis morais descritas por Kardec no Livro dos Espíritos, está lá. Lei de destruição, lei de reprodução, lei de conservação, lei de trabalho e lei de perfeição moral. Todas essas leis são da relação de nós para conosco mesmo. Mas como assim, Rodrigo? O que você está querendo dizer com isso? Se o meu coração está sujo, se o meu barco está sujo, se tem sentimentos ruins, eu preciso destruir o mal que tem dentro de mim, eliminá-lo, lei de destruição. Preciso destruir o mal. Se eu destruo o mal e Jesus está comigo, vai começar a acontecer o quê? Implantar o bem no meu coração. Então eu preciso reproduzir aquele bem dentro do meu coração, lei de reprodução. Lei de conservação, se eu destruí o mal, se eu implantei o bem, e se eu estou reproduzindo esse bem no meu coração, eu preciso conservá-lo. Lei de conservação.
Como é que eu faço? Como é que eu destruo? Como eu reproduzo o bem e como eu conservo o bem? Trabalhando. Porque se eu não decidir trabalhar, o que vai acontecer? Vou voltar lá nas aflições. Vou ter que sofrer de novo. Vou ter que tomar um puxão de orelha. Vou ter que passar por uma tempestade para ele chegar no meu barquinho novamente. Para ele chegar no meu barquinho. É difícil? Não é difícil. É trabalhoso. Existia um médium, Leão Zay, o nome dele. Ele parou de trabalhar. Sabe por que ele parou de trabalhar, doutora? Porque ele falou que hoje a especialidade médica, dermatologia, já está bem avançada. Porque a mediunidade dele era tratar feridas. Ele dava um passe na ferida, antigamente, lá em Minas Gerais, a ferida mudava de aspecto. Aquele aspecto inflamado, infeccionado, ela começava a ganhar aquela cor, meio cor de rosa, já cicatrizando, sabe? Ganhar aquele tecidinho de granulação para ele começar a cicatrizar, num passe que ele dava numa ferida. Aí perguntaram, por que você parou de trabalhar? Porque hoje a dermatologia já tem condições de tratar essas feridas. E ele dizia isso: nada é difícil na vida, e sim trabalhoso. Por isso a importância do trabalho, né? Por isso a importância do trabalho. Eu tenho uma história para ler para vocês, é uma das mais belas que eu já escutei na minha vida. Diego também já escutou, tenho certeza que vocês vão gostar também. Pasmem, ela foi descrita num livro que se chama Momentos de Ouro, psicografia do Chico, ditado por Emmanuel. Se a gente acha que é difícil deixar as nossas imperfeições de lado, eu vou dar um exemplo para vocês de Bezerra de Menezes, o grande médico que auxiliou os pobres, que enterrou 9 filhos, não foi um não, foram 9, e ele enterrava um filho de manhã à tarde, ele tinha que estar atendendo no consultório dele. Essa história que eu vou relatar para vocês, ler para vocês, se passou por ele, para a gente entender que nós somos falhos, os defeitos nos perseguem, não é que nos perseguem, eles estão impressos em nós, o segredo é tentar desvencilhar deles. A lição se chama A Diferença. A reunião alcançava a parte final, a reunião mediúnica no qual Bezerra de Menezes participava. Detalhe, essa reunião estava acontecendo no plano espiritual. Não era no mundo físico, era no plano espiritual, tá? A reunião alcançava a parte final. E na organização mediúnica, Bezerra de Menezes retinha a palavra. O benfeitor desencarnado distribuía consolações. Então ele andava no meio do pessoal distribuindo consolações. Assim como Cristo disse, Cristo Consolador. Quando um companheiro o alvejou com azedume, quando um amigo que participava da reunião o indagou de uma maneira um pouco ríspida, um pouco nervosa, e ele disse assim: Bezerra, não concordo com tanta máscara, olha isso, no ambiente espírita. Estou cansado de tartufismo. Falo contra mim mesmo. O amigo diz, eu falo contra mim mesmo. Posso acaso dizer-me que sou espírita cristão? Continuando. Vejo-me fustigado por egoísmo. Então aqui ele começa a relatar vários sentimentos que o perseguem e que estão impregnados nele. Vejo-me fustigado por egoísmo, intolerância, avareza e ciúme. Cometo desatenções e disparates. Reconheço-me frequentemente caído em maledicência e em cobiça. Ainda não venci a desconfiança, falta de fé, né? Nem a propensão para ressentir-me, o melindre, né?
Melindre é complicado. Quando menos espero, chafurdo-me nos erros da vaidade e do orgulho. Involuntariamente, articulo ofensas contra o próximo. A ambição mora comigo, e por isso agrido os meus semelhantes com toda a força da minha brutalidade. A crítica, o despeito, a maldade e a imperfeição me seguem constantemente. Por isso, posso me declarar-me espírita com tantos defeitos? Então ele chega para Bezerra, ele joga aquela carta, olha o tanto de defeito que eu tenho. Vocês pregam tanto a perfeição moral aqui na casa espírita, e eu frequento a casa espírita, lá no plano espiritual, é o tanto de defeito que eu tenho, eu posso me considerar espírita? Espírita cristão? Continuando. O venerável orientador espiritual respondeu sereno. A pessoa o tratou rispidamente e ele respondeu serenamente. Eu também, meu amigo, olha o que o Bezerra responde para ele. Eu também, meu amigo, ainda estou em meio de todas essas mazelas e sou espírita cristão. Bezerra está reconhecendo, eu também tenho todos esses defeitos e me reconheço espírita cristão. Aí vem agora o porquê do título dessa lição, a diferença. Olha só, o amigo fica abismado quando o Bezerra diz, você também tem todos esses defeitos? O Bezerra diz, eu tenho. E ele diz assim, mas como assim, Bezerra? Como assim? Revidou o consulente agitado. E Bezerra vai concluir para ele. Perfeitamente, meu amigo. Bezerra, sem alterar-se, diz, perfeitamente. Todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. Só existe um porém. Só existe um porém. Só existe um ponto, meu caro, que não posso esquecer. É que antes de ser espírita cristão, eu fazia força para correr atrás de todas essas qualidades negativas. Antes de ser espírita cristão, ele corria atrás de todas essas dificuldades, essas mazelas. Ele gostava de estar envolvido nelas. Eu fazia força para correr atrás de todas elas. E agora que sou cristão espírita, faço força para fugir delas. E sorrindo, responde ao amigo, como vê, há muita diferença. Há muita diferença nisso. Das pessoas que sentem prazer em estar envolvido com energias negativas, com sentimentos ruins, e existem pessoas no qual eu me coloco, tenho todos esses defeitos, mas a doutrina espírita me orienta para a cada dia tentar se afastar deles. A cada situação da minha vida, tentar se afastar deles. Essa lição de Bezerra é maravilhosa. E olha que é Bezerra de Menezes, hein? Ele diz que está envolvido em todas essas dificuldades, mas hoje, que ele é um espírita cristão, ele faz força para se afastar delas. Né? Então, quando a gente decide agir dessa maneira, Jesus vai estar dentro do nosso barquinho. Ele vai estar fazendo a travessia conosco. Isso é maravilhoso. Ele nos orienta, Ele nos consola. E para começar a dar um desfecho final para a nossa palestra, louvando o nosso grande homenageado da noite, que é Jesus. Não sei se todos já leram ou conhecem o livro Paulo Estevão. O livro Paulo Estevão, Psicografia de Chico, é um romance histórico de Emmanuel, no qual ele relata a vida de Paulo, que era Saulo de Tarso, depois se tornou o apóstolo Paulo. E numa das passagens desse livro, Abigail, que era a pessoa que Paulo amava, ela disse 4 palavrinhas para ele, num momento da vida dele, que ele estava passando pelas aflições. Depois ele decidiu trabalhar, que ele se tornou o apóstolo de Cristo. Ele decidiu trabalhar, mas teve um momento da vida dele, que ele decidiu sofrer para evoluir. E naquele momento, Abigail, já desencarnada, diz 4 palavrinhas para ele.
para ele poder seguir o caminho. Então Jesus, através de Abigail, o direcionou para o caminho novamente. E ela disse 4 palavras. Que se a gente tiver essas palavrinhas no nosso coração, eu tenho certeza que Jesus vai caminhar dentro do nosso barco. Caminhar não, ele vai estar embarcado no nosso barquinho. Está certo que ele caminha sobre as águas, né? Mas ele vai estar dentro do nosso barquinho. Ele vai estar dentro do nosso coração. Primeira palavra. Abigail diz assim para Paulo: Paulo, ama. Ama. Uma história rápida do sentido da palavra amor. Chico tinha o costume de passear pela periferia de Uberaba e entregar bala para as crianças. Então ele colocava as balas no bolso, né? E saía entregar bala para as crianças. E ele colocava ali 2, 3 pacotes de bala. Juntava tanta criança ao redor de Chico, que as pessoas que estavam ao redor dele, falaram assim: meu Deus do céu, a bala não vai dar. A bala não vai dar. Não vou dizer que é a mesma coisa, mas aconteceu isso domingo entregando presente. Era tanta criança pedindo presente, porque eu ficava com medo, e muitas vezes as crianças que vinham pegar presente, a gente percebia que a mãe tinha condições de comprar o presente. Mas o olhar daquela criança para o Papai Noel, como que você vai negar o presente para ela? Aí a Clara, que estava do meu lado, falou assim para mim, contei até para o Paulão, né, Paulão, a história para o Diego. A Clara, que estava do meu lado, falou assim: Rodrigo, fica tranquilo, vai dar tudo certo, vai dar para entregar para todas as crianças. Ela me disse isso, uma criança de quantos anos? 7 anos, me disse isso. Estou fazendo uma comparação com a história de Chico. As pessoas ficavam preocupadas se a bala ia dar para as crianças, porque ele tinha 2, 3 pacotes de bala no bolso, e a bala não acabava. Não sei o que acontecia, mas a bala não acabava. Mas esse não é o X da questão da história. Cada bala que Chico entregava para a criança, ele falava o nome delas. Se eu for falar o nome de cada um de vocês aqui, eu não vou saber 30% da sala. Ele falava o nome de todas elas. Uma amiga chega para Chico e fala assim: Chico, como que você guarda o nome de todas essas crianças? Como é que você consegue guardar? Vinham 100, 150, 200 crianças, ele falava o nome de todas elas. Ele olha para a irmã e diz assim: irmã, quem ama não esquece. Olha que lição, quem ama não esquece. Olha que história maravilhosa do sentido da palavra amor. E acho que cada um de vocês tem uma história que vai dar sentido a essa palavra. Um amor de mãe para um filho, de um filho para uma mãe, e assim por diante. Então, Abigail diz a Paulo: ama, que tudo vai dar certo. Segunda palavrinha que ela diz para Paulo: espera, tenha paciência. O silêncio de Deus. Deus é o último a falar. Quando Ele vem e fala, está resolvido. Tenha paciência. Nos remete à história de Irmã Dulce. Né? Ia falar Madre Teresa, que é tudo meio parecido, né? Baixinha, tudo freira, mas essa é a história de Irmã Dulce, contada por Divaldo. Ela, não desesperada, que ela tinha uma evolução tão grande, porque ela sabia esperar. Ela começou a rezar para Jesus. Por quê? Estava chegando o final do ano, ela precisava pagar as contas do hospital, de todos os profissionais que trabalhavam com ela, o 13º, e ela não tinha dinheiro. E ela começou a pedir a Jesus. E ela não era atendida, né? Como é que ela não era atendida? Foi até uma brincadeira que Divaldo e ela fazem. Aí o que ela fez? Nossa, eu acho que homem é um pouco esquecido mesmo, né? Não vou mais pedir para Jesus. Eu vou pedir para a mãe dele. Mulher lembra mais. Então ela vai lá, vai dar um puxão na orelha dele e falar assim: Jesus, aquela senhorinha lá está precisando de ajuda. E ela começou a rezar para Maria. Passando alguns dias das orações dela, ela recebe uma ligação.
do Roberto Carlos. Essa história tem no YouTube. Roberto Carlos perguntando para ela como é que estavam as coisas e se ela estava precisando de alguma coisa. E ela relata para o Roberto que ela estava precisando. Eu vou falar o valor, porque se você digitar no YouTube História da Irmã Dulce com Divaldo e Roberto Carlos, está lá o valor, R$2 milhões. Ele diz assim: no dia seguinte estarei pedindo à minha secretária para transferir esse dinheiro para você, para que a senhora pague os profissionais, pague as contas de final de ano, ainda sobre um pouco. Ela soube esperar, ela soube orar. Por isso que Abigail disse a Paulo: espera, tudo no tempo de Deus. No tempo certo ela recebeu ajuda. A terceira palavra, lembram da primeira? Ama, espera, trabalha. Eu nem vou contar uma historinha sobre trabalho, porque a gente já contou diversas aqui. A gente vai escolher sofrer, desidratar por lágrimas, ou desidratar pelo suor do trabalho. A escolha é nossa. E a última palavrinha que ela disse: perdoa. Ama, espera, trabalha e perdoa. Faltou uma, né? Seja Papai Noel também, vai desidratar. Mas ama, trabalha, espera e perdoa. Chico, numa de suas passagens da vida dele, também teve rancor de uma pessoa. Essa pessoa percebeu que o cachorro do Chico estava sofrendo, ele estava doente. E essa pessoa, no qual era a irmã dele, sem o Chico saber, mandou sacrificar o cachorro. Porque ela percebia que quando o Chico chegava do centro cansado, ele tinha que ir lá limpar a caminha do cachorro. O cachorro não dava mais, estava velhinho. Já tinha alguma doença que o debilitava, além da velhice. Ele chegava, dava comida para o cachorro, limpava o cachorro, mas isso era um prazer para o Chico. Não é só amar o próximo, é amar os animais, amar a natureza, as leis de Deus. E a irmã dele achava que aquilo o prejudicava, ele já chegava cansado e tinha que cuidar do cachorro. Ela mandou sacrificar o cachorro sem Chico saber. E Chico descobriu depois que foi ela que fez isso. Uma mágoa tão grande esteve presente no coração de Chico, que chegou a criar um ponto enegrecido em volta do coração de Chico, no qual Emmanuel pediu para ele e disse assim: Chico, a gente vai ter que dar um jeito nisso. Está atrapalhando a psicografia. Essa mancha negra, essa mágoa que você está guardando da sua irmã. O que ele comprou para ela? Toda vez eu troco. Máquina de costura. Emmanuel diz assim para Chico: Chico, vamos dissolver essa mágoa. Vai lá e descobre o que sua irmã quer mais ganhar na vida dela. E ele dá um jeito de descobrir. A mágoa dele era tão grande que ele nem vai conversar com ela, ele pede para alguém ir lá. A pessoa vai lá, pergunta e descobre. É uma máquina de costura, né? Uma vez eu cheguei a falar máquina de lavar, nem sei se existia na época, mas era uma máquina de costura. Numa palestra eu falei máquina de lavar, mas aí eu toquei, né? A gente vai tocando, para ninguém percebeu. Algumas pessoas perceberam que ele percebeu, depois ele veio me falar. Mas uma máquina de costura. Ele foi lá e comprou parcelado e deve pagar até hoje. Lá no plano espiritual ele deve estar pagando o carnê da máquina de lavar. De costura, perdão, tá vendo? E ele entrega essa máquina de costura para a irmã. Quando ele entrega essa máquina de costura para a irmã, a primeira coisa que ela faz é como os abraços das crianças com o Papai Noel. Aquela mágoa, aquele ponto enegrecido que Chico tinha no coração, faz assim, ó. Dissolve. Aquela mágoa dissolveu. Por isso que Abigail diz a Paulo: perdoa. Quer que Jesus caminhe no seu barquinho? Ama, espera, trabalha e perdoa. Sabe o que é o mais bonito na noite de hoje, na noite de Natal, em todas as noites, em todos os dias das nossas vidas? É quando Jesus está presente conosco. Eu tinha uma história para contar para vocês. Eu vou contar, é rápida.
porque eu acho que como a de Bezerra, ela é tão linda quanto. É assim que Jesus quer que a gente... como é que eu posso explicar? É assim que Jesus quer que nos comportemos em nossa vida quando a gente decide com que Ele esteja em nosso barquinho. Então, Jesus vem caminhar comigo. Ele vai perguntar: o que queres que eu faça? Essa história vai dizer o que a gente tem que fazer. Existia um monge, vou contar bem rapidinho. Existia um monge cristão, existe monge budista, existe monge hinduísta. Monge é aquela pessoa que se dedica à religião. Ele fica isolado, dedicando à religião. E esse monge cristão, no templo dele, ele atendia as pessoas carentes daquele local. Então, todo dia um monge era escalado para abrir os portões daquele local, para recepcionar as pessoas, dar uma palavra amiga e direcionar as pessoas para tomar uma sopa, para tomar um banho, para receber um consolo, uma palavra amiga. E esse monge, todo dia à noite, ele pedia uma oportunidade com Jesus. Ele pedia um encontro com Jesus. Ele queria ver Jesus. Ele precisava ver Jesus. Ele queria ver Jesus. E isso aconteceu durante a vida toda. Ele orava à noite e trabalhava durante o dia. Orava à noite, pedindo esse encontro, e orava durante o dia. E trabalhava durante o dia. Teve um dia que ele orou, na hora que ele acordou, às 5h49 da manhã, os portões da onde eles moravam abriam às 6 da manhã para receber os pobres. Quando ele acordou, quem estava no quarto dele? Jesus, sentado do lado da cama dele. Naquilo, as lágrimas correram em seu rosto. Ele ficou emocionado. Mas o que aconteceu? No dia que Jesus estava sentado do lado da cama dele, no qual ele pediu durante a vida toda, era o dia dele abrir o portão para atender os pobres. Que dilema! Ou ele fica ali com Jesus, ou ele vai atender os pobres. Ele não sabia o que fazia, ele ficou. Aí uma luz. Jesus não disse nada, hein? Como era a conversa de Madre Teresa com Deus, né? O que você pede para... O que você fala com Deus? Nada, e ele também nada. Jesus não falou nada para ele. Ele levantou e foi fazer o trabalho dele. Trabalhou durante o dia inteiro. Quando ele voltou, pasmem, Jesus sentado na cama. E ele começa a chorar. E ele também não diz nada, e Jesus diz assim para ele: se você tivesse ficado, eu teria ido embora. Então é isso que Jesus quer de nós. Não é porque ele esteve ali que você vai ter que ficar. Não. Vá trabalhar em prol do próximo. Vá trabalhar em prol do próximo. E o mais bonito nessa noite, o que eu acho mais bonito, escutei essa semana, não tem nada a ver com religião, mas estava homenageando uma pessoa. O mais bonito quando fazemos a homenagem a alguém, é quando esse alguém está presente. Isso é tão bonito. A gente homenagear alguém quando a pessoa está presente. E tenham certeza de uma coisa: Jesus está presente aqui essa noite. Ele está sentado aqui? Não está. Ele está sentado aqui do lado do Neto, do Diego, ali do seu João, do Paulão ali, do Anderson lá, da Neuzinha, não. Mas ele está aqui essa noite. Ele está dentro do coração de cada um de nós, para caminhar conosco no barquinho que eu disse para vocês, que é a trajetória da nossa vida. Eu agradeço pela atenção de todos vocês, que esse Natal seja de muita luz, muita saúde, muita paz, e que Jesus possa estar, e Ele está, dentro do coração de cada um de nós. Muito obrigado, obrigado a casa, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.
jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to... Alô, agora sim. Agradecer imensamente, Rodrigo, pela excelente reflexão sobre o Evangelho, né? O quão importante, o quão grandioso é Jesus para todos nós, indiferente de crença, religião, filosofia ou entendimento. O ensinamento moral dele é muito maior, né? Então nós vemos dentro de toda a simplicidade que ele nos exemplificou aqui, tanto de Evangelho, tanto dos seus atos, das suas colocações, que tudo nasce através da simplicidade. Hoje nós teremos aqui um teatro apresentado pelas crianças. Ele também será simples, mas a grandiosidade da mensagem, do trabalho empenhado pelas professoras que aqui estão, refletem o que é o cristianismo, o que é esse amor, o que a doutrina tanto fala. O maior homem de todos os tempos nasceu na simplicidade de uma manjedoura. O maior médium de todos os tempos evangelizava embaixo da sombra de um abacateiro e não dentro de um grande palácio, de um grande templo. Então, os maiores trabalhos que nós apresentamos aqui dentro da casa se fazem à tarde, servindo café, fazendo almoço, entregando cestas. Então, é através do trabalho, através do suor do trabalho, pelo qual a doutrina espírita busca progredir. Através do estudo, a prática da moral, que nós buscamos progredir. Recebi uma mensagem que fala sobre o Natal, a simplicidade e a visão pelo qual nós devemos ter. A mensagem da Clara, ela fala, é Natal, energia que envolve os corações para a caridade. Semeia-se o bem e o faz com fraternidade. Não é para o orgulho de quem quer fazer mais do que o outro alguém, mas sim para observar no exemplo de quem pratica o amor, que o destinatário não se olha a quem. Fazer renascer nesse dia o Evangelho e a moral, e não apenas preocupar-se com o presente de Natal. Então, é dentro desse pensamento pelo qual nós desejamos um excelente Natal a vocês, através da doutrina de Jesus, através da prática da caridade, do semear o amor e o bem. A Casa Espírita Ana Maria de Nazaré hoje tem um orgulho imenso de apresentar a história do primeiro Natal. Será exemplificada e vivenciada pelas crianças que são aqui educadas espiritualmente, doutrinariamente pela Cris, pela Amanda e pela Luísa, que hoje não pôde estar presente. Então eu convido as crianças a entrarem para cá e vamos recebê-los com muito amor, com muito carinho, que essa peça possa tocar o coração de vocês, a emoção, assim como para nós. É um dia muito importante, muito especial. Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if you won't be here next year. Santa, tell me if he really cares, 'cause I can't give it all away if he won't be here next year.
O primeiro Natal. Esta é a história do primeiro Natal. Vou contar para vocês como tudo começou. Uma mulher muito querida foi escolhida para trazer um presente maravilhoso para todos nós. Essa mulher se chamava Maria e ela gostava de ir ao campo cuidar das flores. Ela tinha um noivo muito amável e trabalhador. Ele se chamava José. José, sempre cuidadoso com Maria, lhe dava muita atenção e carinho. Estavam juntos todos os dias. Maria, certo dia cuidando de seus afazeres, recebeu a visita de um anjo que lhe disse: Maria, Maria, Papai do céu colocou um bebê em sua barriga. Ele é um presente divino, um presente para todo mundo. Maria ficou muito assustada e surpresa com a notícia, mas confiou nas palavras do anjo. Sua alegria resplandeceu. E no meio dessa alegria toda, Maria correu até José para contar-lhe a boa nova. José não acreditou na história ouvindo as palavras de Maria. Tampouco acreditou que um anjo havia conversado com ela. Após essa conversa com Maria, saiu cabisbaixo e foi para casa repousar. Pegou no sono e em sonho apareceu um anjo que contou tudo aquilo que Maria havia falado e ainda completou dizendo: José, não temas em receber Maria, pois o neném que está na barriga dela é mesmo o Filho de Deus. Ouvindo essas palavras, José, cheio de amor e gratidão, foi correndo ao encontro de Maria para comemorar esta grande notícia. Após a notícia que em breve Jesus nasceria, José e Maria viajaram para Belém. Foi uma viagem longa, com muita conversa entre eles. Dentre estas conversas surgiram muitas dúvidas sobre Jesus. Como ele seria? Do que ele iria gostar? Qual seria a sua vocação? Gostaria de jogar bola? Seria um professor ou um comerciante? Seria calmo ou mais afoito? Quantas dúvidas surgiram. Apesar da imensa gratidão a Deus por terem sido escolhidos a cuidar deste ser tão precioso, em suas cabeças haviam muitas indagações, mas a fé superava qualquer dúvida. José e Maria estavam cada vez mais felizes e ansiosos. Chegando a Belém, Maria já sentia dores, e José, sempre muito prestativo, tentava incansavelmente achar uma hospedagem para eles. Eles tentaram em vários lugares, mas sempre com a mesma resposta: Não, não temos vaga. Procurem outro lugar. Foi então que José avistou uma estrebaria e, sem um local melhor, conduziu o burrinho que carregava Maria até lá. Acomodou Maria e, depois de deitá-la, ali mesmo Jesus nasceu. Father, you know me and you love me. Jesus, nosso grande e maravilhoso Salvador, nasceu e foi acomodado em uma manjedoura. Como testemunhas deste espetacular acontecimento, os animais no estábulo admiravam tudo. Uma grandiosa estrela apareceu no céu, sinalizando o nascimento de Jesus. Ela, com seu imenso brilho, conduziu os 3 reis magos a conhecer o menino Jesus.
eles trouxeram de presente o que tinha de melhor: incenso simbolizando a fé, ouro simbolizando a riqueza e mirra simbolizando a pureza. Todos adoraram o recém-nascido. O céu estava em festa. Esta é a história do primeiro Natal, o dia que ganhamos o melhor dos presentes, o nascimento de Jesus, o rei de um reino que nunca vai acabar. Quando acreditamos nesta história, os anjos fazem festa no céu. Então, vamos festejar! Viva! É preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos de nossos filhos. Pense bem. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm. A lição pro futuro vem da alma e do coração, é buscar a paz, não olhar pra trás. Se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor,
Que emoção, não sei de vocês, mas para mim a evangelização é o que mais preenche essa casa, muito mais do que doutrina, muito mais do que as obras, a gente direcionar as crianças ao caminho do Cristo, ao caminho da luz do Evangelho e da lucidez da vida eterna, tendo a confiança em Deus, tendo os princípios cristãos para as suas vidas, não tem valor. Nós estamos aqui formando adultos felizes, com certeza. Parabenizar imensamente as professoras que se envolveram nesse projeto, todas as pessoas que fazem dessa casa todos os dias algo muito maior, algo que acredito que nem nós que estamos aqui diariamente imaginávamos poder contar com tanto amor, tanto acolhimento da cidade, de todos aqueles que vêm aqui se propor a trabalhar por nós. A Cris vai dar uma palavrinha com vocês, falar um pouco desse projeto com vocês, sobre a evangelização também. Então, Cris, meus parabéns. Boa noite, pessoal. Queria agradecer a Deus, a Jesus, Maria de Nazaré, todos os pais e as mães por confiar no nosso trabalho. Que se não fosse vocês, nada disso estaria acontecendo. A todos os envolvidos da casa, a todos os trabalhadores. E dizer para vocês que eu amo essas crianças. Estou um pouco emocionada. Tá? Eu adoro estar aqui, tá bom? Espero que a gente continue nesse próximo ano, né? Que eu amo esse trabalho, tá bom? Muito obrigada. Agora o Papai Noel vai entregar uma lembrancinha para as crianças que participaram aqui desse teatro, vai entregar também para as monitoras e também tem os doces para as crianças que estão presentes aqui. Nós vamos nos organizar para evitar que as crianças e as pessoas também se aglomerem ali e aos poucos todos receberão um mimo, uma lembrancinha de um dia tão especial para nós. Então, que Jesus possa abençoar a cada um de vocês, assim como Ele tem abençoado essa casa. Desejamos a todos um excelente Natal. Na próxima semana teremos a palestra com William Diego. Também será excepcionalmente na quarta-feira, devido às festividades. Então, uma ótima semana para vocês, um excelente Natal, que se reúnam dentro das conformidades, dentro do possível, com seus familiares, com aqueles que vocês amam, de uma maneira ao qual Jesus também nos ama. Um beijo no coração de todos, muita paz.